Estamos ao vivo novamente. Bom, deixei a tela fixa aí com o Romanée Conti de 2018, recorde no leilão de Hong Kong com 558 mil dólares por uma garrafa de vinho. Acho que segura um pouquinho no Romanée Conti pro pessoal voltar, né? Bom, então antes da turma tá voltando, só lembrando que a gente tem um blog que conta histórias de viagem. Esse blog é www.umpouquinhodecadalugar.com, sem BR. Se você quiser, entre lá no blog, acompanhe o blog, siga sempre que a gente tiver a oportunidade de contar histórias de viagem, a gente vai acrescentando no blog. Estamos com um canal no YouTube, Um Pouquinho de Cada Lugar também, inscreva-se no canal, a gente precisa de mais relevância nele para podermos fazer as lives ao vivo no YouTube. Tá? A gente está pensando também em conteúdos legais para trazer lá para esse canal do YouTube, trazer uns negócios diferentes aí. Assim que a gente tenha essa condição, a gente vai fazer outras estratégias lá para o canal do YouTube. Eu acho que vai ser um conteúdo de viagens, turismo, destino, bem interessante. Não fala do pessoal que está apoiando? Sim, a nossa live está contando com o apoio hoje do Shopping da Bahia, né, da Via Alegria, e a gente recebeu aqui ao vivo a promessa, a perspectiva de que o Colégio Sartre também, a partir da próxima live, estará dando apoio à nossa live aí. Agradecer aí aos apoiadores, isso nos incentiva muito a continuar fazendo e fazendo bem. Bom, a gente estava na Costa do Ouro, saindo de Berne, fomos para Dijon. Dijon é a capital da Borgonha. Esse é o Palácio dos Duques de Dijon, é a principal atração da cidade. Dijon, na realidade, fica na outra extremidade, então é Berne de um lado, Dijon do outro, e o que mais interessa na Borgonha, que são os vinhos, estão no meio do caminho. Mas claro que Berne interessa muito e Dijon também interessa muito. É a terra da mostarda. A mostarda Dijon é famosa porque Dijon é a terra da mostarda, dos vinhos e da mostarda. É uma cidade medieval francesa, como várias outras, e bastante charmosa também. Saímos da Borgonha e fomos em direção à Provence. Esse é o Vale do Rio Ródano, que está aqui, ó. O Vale do Rio Ródano. A gente já viu aqui o Rio Loire, né? Mostramos o Vale do Rio Loire. Esse que está aqui, serpenteando, é o Rio Sena, aquele que passa por Paris, depois a gente vai falar dele. E aqui está o Rio Ródano. O Rio Faz Ródano um pouco o caminho que a gente já fez aí na live. Aponta aí pra gente. Nós saímos de Paris, peraí, desculpa tá aqui. mais ou menos por aqui. Volta aí que Viemos a desfocou um Normandia. pouquinho aqui na câmera. Tem um problema aqui na câmera, pode voltar aí. Nós saímos de Paris, viemos até a Normandia, beiramos aqui o Canal da Mancha, na Normandia, depois descemos para o Vale do Loire, passamos pelo Vale do Loire, do Vale do Loire viemos para a Borgonha, que fica mais ou menos nesse trecho daqui. E agora seguimos em direção à Provence, que vai ficar aqui embaixo, através do Vale do Rio Ródano. Tá? Observe que o Vale do Rio Ródano está entre a Cordilheira dos Alpes, os Alpes franceses e o Grande Maciço francês. Isso faz com que todo o Vale do Rio Ródano seja muito acidentado. Ele é formado por cânions, áreas acidentadas, ele e os seus afluentes também. É o caso do Rio Ardèche, que tem essa preciosidade da natureza aqui, ó. O Rio Ardèche é um dos afluentes do Rio Ródano e no caminho ele corta esse bloco rochoso, cria essa ponte natural passando por debaixo do bloco rochoso. Quando nós estivemos aí, para chegar ao Vale do Rio Ardèche, a gente sobe uma montanha enorme, a temperatura estava muito baixa. Quando nós chegamos lá em cima dirigindo, a temperatura caiu abaixo de zero e começou a se formar películas de gelo no asfalto. E foi um momento muito tenso, muito complicado. Quando a gente dirige em regiões muito frias, a gente tem todo esse cuidado com a questão do tempo para não termos surpresas desagradáveis. Mas dá tudo certo. Fomos lá ver a Ponte d'Arc no Rio Ardèche, que foi essa passagem que a gente teve aqui. Aí está a Provence, essa área em amarelo aqui, ó. Do lado de cá você tem a fronteira com a Itália, Alpes franceses. Do lado de cá você tem já outras áreas da França, mas a Provence, e aqui o litoral do Mar Mediterrâneo, a Côte d'Azur e o litoral do Mar Mediterrâneo próximo a Marseille. O grande destaque da Provence começa pela cidade de Avignon. Avignon é uma espécie de capital da Provence. É lá em Avignon que tem uma história, talvez a história mais forte de toda a região da Provence, que é a presença do Palácio dos Papas de Avignon. Avignon foi sede do papado cristão
durante mais de 70 anos. Cerca de 70 anos, de 1309 a 1377, a sede do papado cristão, ao invés de ser o Vaticano, foi em Avignon. Na época houve um racha entre os religiosos lá no Vaticano, e os candidatos a papa mais fortes saíram para a França, estimulados por Luís XI, e vieram para cá, e aqui construíram esse grande palácio para os papas de Avignon. E aí viveram ao todo 6 papas em Avignon durante esse período, 7 papas durante esse período de 70 anos. É o destaque principal da cidade. É permitida a visitação, existe um museu lá dentro, é muito bonito o Palácio dos Papas de Avignon. Os arredores de Avignon tem muita atração interessante também. Essa é a Ponte du Gard. A Ponte du Gard é um aquífero romano, foi construído no século I antes de Cristo, portanto tem mais de 2.000 anos de existência. Na época em que foi construída era considerado a maior ponte do mundo. Era uma ponte de quase 500 metros de extensão. O aquífero nesse trecho virava uma ponte, Ponte du Gard. Aqui por cima passavam carruagens, cavalos, etc. Tá? E passava água também. A água era transportada em grandes distâncias. Esse era o objetivo principal dos aquíferos. É uma relíquia que os romanos deixaram aí como legado para o território da França. A Ponte du Gard fica pertinho de Avignon e merece muito a visita. Assim como também merece a visita dos arredores de Avignon a vila de Les Baux-de-Provence. Les Baux-de-Provence fica no alto de um morro calcário, e lá em cima tem um castelo. Esse castelo de Les Baux, ele foi parcialmente esculpido na rocha calcária. A rocha calcária, ela é fácil de ser escavada, é como aquele material que existe, eu já mostrei aqui, quem assistiu a live de Itália, em Matera, como existe na Turquia, na Capadócia. Aí em Les Baux tem algo parecido. Boa parte do castelo de Les Baux foi escavado na rocha. Essa região lá de cima é conhecida como Vale do Inferno, é o nome. Muito bonita, não tem nada característico não tem porquê o do nome, mas é porque dizem que Dante Alighieri se inspirou nesse Vale de Les Baux para escrever o Inferno de Dante. Aqui está o Castelo de Les Baux cá em cima, parte dele escavado na rocha, é um lugar super charmoso, muitos restaurantes pequenininhos, muitas lojas de artesanato, de lembranças dessa região da Itália. A outra cidade importante da Provence é Aix-en-Provence. São as duas principais cidades da região, Avignon e Aix-en-Provence. Aqui está Aix-en-Provence, o outro destaque, ambas servem de apoio para visitações das áreas externas. Mas o que mais atrai o visitante à Provence, além de todo o charme das cidades francesas, medievais, além dos vinhos, a Provence também tem bons vinhos, tá? Mas o que mais atrai é o fenômeno da floração das lavandas da Provence. A floração das lavandas se dá na segunda quinzena de junho, entrando pelo mês de julho. É nessa fase aí, final de junho, julho, início de agosto, que existe a floração das lavandas. As lavandas, elas são plantadas nos campos da Provence de forma simétrica, formam essas linhas de plantio assim. E aí quando elas estão, eu estive lá em abril, eu não consegui ver o fenômeno da floração das lavandas, mas fiquei com esse compromisso na lista de desejo. Um dia desse eu vou lá, eu vou para assistir a floração. Quem gosta de esporte, eu já recomendei isso a muitos visitantes da Via Alegria. A Via Alegria é a nossa agência de viagem. Muitos visitantes da Via Alegria que nos procuram com sugestões de roteiro, quem gosta de esporte. Você tem a corrida de Fórmula 1 de Mônaco, nessa época. Você tem o torneio de Roland Garros em Paris, na mesma época, e a floração da Provence. Dá para combinar tudo. O cara vai para Mônaco, assiste a corrida de Fórmula 1, vai ver a floração das lavandas da Provence e depois termina em Paris com o Roland Garros. Além da final da Champions League, que acontece também na mesma época, meados de junho, é quando isso tudo está acontecendo, tá? Então, como fica? Os campos de lavanda da Provence. Dá um close aí, Kim, para ver. Fantástico. Aquilo que a gente viu aqui em abril, quando chega no final de junho, tá assim, ó.
perto de uma cidadezinha chamada Luberon, entre Aix-en-Provence e Luberon, é que você tem os campos de lavanda da Provence. Imperdível para quem for fazer viagens em junho para a França. Para o ano, a gente vai poder estar retomando isso aí. As lavandas estarão lá, tá? A gente não tem como fugir disso. A floração das lavandas vai acontecer e você poderá colocar isso na sua lista de desejo como uma alternativa de viagem. A gente faz consultorias de viagem através da nossa agência Via Alegria. Se houver necessidade, a gente está lá com o maior prazer para atender vocês, tá? Na sequência, depois de Luberon, nós seguimos para essa região também, que tem uma paisagem encantadora, Gorges do Verdon. O Rio Verdon é um rio que corre por um vale de cânion. Volta ali um pouquinho, o pessoal ver o detalhe da Gorges do Verdon. Um cânion extremamente fechado, ele corre aqui. Foi o Rio Verdon quem escavou tudo isso. E ele deságua hoje numa barragem que foi feita no Lago Santa Cruz. O Lago da Santa Cruz ele tem águas verdes. O Rio Verdon tem águas verdes. Por motivos óbvios o nome Rio Verdon. E as águas verdes vêm dos sedimentos que ele arrasta das rochas onde ele escavou o cânion. É outro caminho imperdível. Na sequência, passando por Luberon para ver as lavandas, você pode chegar a Gorges do Verdon, que é um caminho encantado. Lembrando que a nossa live hoje está contando com o apoio do Shopping da Bahia e da Via Alegria, tá? E na próxima semana a gente vai estar também com o Colégio Sartre. Então, um destaque só antes de Paris, para a região da Alsácia e da Lorena, só para mostrar esse destaque aqui para vocês. Aqui está a Alsácia em verde, a Lorena em amarelo. Essa região que é da França, ela passou a vida inteira sem saber onde ela vivia de fato, porque foi uma região sempre disputada entre franceses e alemães. A grande riqueza de carvão da região da Alsácia e da Lorena tornaram essa região muito desejada pelos alemães e pelos franceses. Por isso, ao longo da história, ela passou de mão em mão por vários momentos. Existem cidadãos que vivem hoje lá em Estrasburgo, a capital da região da Alsácia. Existem cidadãos que vivem lá hoje, que são filhos de cidadãos que, são filhos de cidadãos que nasceram na Alemanha e netos de cidadãos que nasceram na França. A primeira geração nasceu na França, depois a segunda geração nasceu na Alemanha e a terceira nasceu na França, sendo que todos eles nasceram na mesma cidade de Estrasburgo. Estrasburgo está na região da Alsácia, portanto é uma cidade francesa, hoje uma cidade francesa, foi alemã no passado recente, mas foi também em outros períodos. Então é uma cidade francesa com forte influência alemã. Quando a gente esteve em Estrasburgo, sentamos na praça principal de Estrasburgo. Também hoje, até pela importância estratégica histórica que tem, Estrasburgo cedia muitos organismos da União Europeia. O Parlamento Europeu, inclusive, está sediado aí em Estrasburgo, na França. Sentado nessa praça aqui em Estrasburgo, a gente provou um delicioso almoço típico da cidade francesa de Estrasburgo. Um chucrute alemão com um salsichão alemão. É o prato típico da cidade francesa de Estrasburgo. A Catedral de Estrasburgo é o grande destaque da cidade. Uma das maiores catedrais da Europa e uma das maiores do mundo. É uma das grandes cidades, é um dos grandes destaques da cidade. Observe que ela foi engolida pela cidade e hoje não tem projeção suficiente para você fotografar a fachada como um todo. E aí a gente chega a Paris. Paris é a cidade mais desejada, mais icônica do mundo. Eu abri Paris com essa foto do filme Casablanca, onde Humphrey Bogart, se despedindo da sua amada personagem representada pela atriz lindíssima Ingrid Bergman, na hora dela embarcar no avião e no momento de despedida, porque ela ia embora e ele ia ficar no Marrocos, final da Segunda Guerra Mundial, ele diz essa frase, eles iriam separar definitivamente, porque ela ia embora para os Estados Unidos. Aí ele diz essa frase aí que fica na cabeça de muitos viajantes que vão à Europa: nós sempre teremos Paris. Eu botei essa frase na minha cabeça e digo isso muito à minha mulher. Sempre que olho para ela assim com esse olhar de apaixonado, isso acontece quase todos os dias, eu digo: nós sempre teremos Paris. Mesmo que nesse momento a gente tenha que ficar em casa. Mas a gente vai ter Paris ali adiante, quando for possível.
Bom, essa foto mostra Paris vista de cima. E eu coloco com ela que recebi um monte de corações aqui ao vivo, ó. Não foi só na live. Essa foto mostra Paris vista de cima. É para mostrar para vocês um pouco do traçado urbano de Paris, que é por onde a gente queria começar. Paris era uma cidade desorganizada, amontoada, era uma cidade, como a gente poderia, sem saneamento básico, era uma cidade absolutamente caótica até a segunda metade do século XIX. Na segunda metade do século XIX, Paris teve um prefeito, nessa época aqui, final dos anos 50, na segunda metade do século XIX, que revolucionou a cidade. Barão Haussmann. O Barão Haussmann destruiu a cidade, derrubou a cidade, boa parte dela foi destruída e refez o desenho arquitetônico de Paris. Paris se tornou uma cidade planejada. Apesar de ser uma cidade histórica de mais de 500 anos de existência, a parte atual de Paris ela foi planejada na segunda metade do século XIX pelo Barão Haussmann. Ele destruiu a cidade e reconstruiu a cidade num traçado que a gente chama de radial ou radiocêntrico. Aí está o traçado radial radiocêntrico de Paris. O centro de tudo isso é o Arco do Triunfo. A partir do Arco do Triunfo saem 12 avenidas. Essas 12 avenidas se espalham por Paris e vão existir outros núcleos semelhantes a esse em outros pontos de Paris, criando núcleos de expansão. Aqui você tem as 12 avenidas que convergem ou saem do Arco do Triunfo. A Praça Charles de Gaulle Étoile, a estrela de Charles de Gaulle, é o nome da praça onde está o Arco do Triunfo. As principais avenidas convergem para esse ponto. Essa é a Avenida de Champs-Élysées. A Avenida de Champs-Élysées está aqui, e aqui na sequência a Avenida de Grande Armée. São duas das principais avenidas desse trecho central de Paris. Champs-Élysées, os franceses se orgulham da sua avenida, que eles dizem que é a mais bela do mundo. É difícil duvidar disso, porque a avenida é lindíssima, são 70 metros de largura por quase 2 quilômetros de extensão. É a Avenida de Champs-Élysées. Tem grandes calçadões nas laterais e as pessoas circulam para cima e para baixo ali a todo momento, vendo as vitrines, interagindo com as lojas que aparecem na região. Lojas da Nespresso, da Disney, da Peugeot, da Virgin, que tinha antigamente a loja lá de discos mais famosa, o Victoria's Secret, doutora Kika Teixeira está dando a dica ali, e tantas outras lojas importantes aí que aparecem na Champs-Élysées. Varig, Banco do Brasil já teve aí. A Varig era uma das principais lojas da Champs-Élysées nos bons tempos dela, tá? Aí uma foto vista de cima da Champs-Élysées, essa foto é tirada de cima do Arco do Triunfo. Pegando a Champs-Élysées de cima, existem muitos cafés, restaurantes em toda a extensão dela. É o coração de visitação de Paris. Aí está mais uma fotografia aérea da Praça Charles de Gaulle Étoile, com o Arco do Triunfo ao meio e as 12 avenidas, como eu falei, convergindo para a praça principal. Tá? O Arco do Triunfo é uma das principais atrações que a gente tem em Paris. O Arco do Triunfo foi construído na primeira metade do século XIX para comemorar as vitórias de Napoleão Bonaparte sobre os outros países europeus. É o Arco do Triunfo de Napoleão Bonaparte. É possível subir no arco e vir aqui para cima, ó. E daqui de cima do Arco do Triunfo tem uma escadaria que sobe, não é fácil, mas tem uma escadaria que vai até lá em cima. Você tem vistas maravilhosas desse traçado urbano de Paris, tá? Aí está de novo o posicionamento dele nessa região central, e daqui de cima você vê a Torre Eiffel. Essa foto foi tirada do alto da Torre Eiffel, tá? Você vê a Torre Eiffel e vê todo o traçado urbano de Paris. Foto de Joaquim Neri. Isso aí. Duas das grandes avenidas aí, aqui está a Champs-Élysées e outras das grandes avenidas que fazem essa circulação. Georges V, Avenida Foch, Grande Armée e tantas outras. A Champs-Élysées, ela liga o Arco do Triunfo, nessa ponta, a Place de la Concorde, na outra ponta.
onde tem esse obelisco trazido do Egito na Praça da Concórdia. De um lado fica a Praça da Concórdia, do outro lado a Avenida Charles de Gaulle e a Champs-Élysées no meio. Travou aí? Travou o seu ou travou a transmissão? Não, travou o dele. Travou o seu. A transmissão continua. A Grande Armée é a avenida que vai do lado oposto à Champs-Élysées. No final da Grande Armée você tem o Arc de la Défense. Esse bairro que está aqui, ó, ele foge do padrão arquitetônico de Paris. Esse bairro é chamado de La Défense e no meio tem um outro arco parisiense importante. O Arco do Triunfo está aqui, essa foto está sendo tirada do Arco do Triunfo. No final da Avenida Grande Armée, o Arco La Défense, aqui está o bairro La Défense e lá atrás está o Bois de Boulogne, que é a principal área verde da cidade de Paris. Espera aí que deu uma travada aí pra... Não foi só para Beto não. O pessoal aqui está reclamando que deu uma travada. Vamos segurar um pouquinho. Arco La Défense. Voltou já? Já está voltando. Voltou, beleza? Arco La Défense, a gente estava falando sobre ele. O bairro La Défense aí no meio. E aí a gente vai para a Torre Eiffel. O maior monumento urbano do mundo, a Torre Eiffel. Obviamente que é o maior marco urbano de Paris, um dos maiores marcos urbanos do mundo. A Torre Eiffel foi construída no final do século XIX para mostrar as características e potencialidades do aço. O que o aço poderia fazer na construção civil. O engenheiro arquiteto Auguste Eiffel, ele construiu a torre para comemorar a Exposição Universal de 1889. Comemorava 100 anos da Revolução Francesa. Eram 100 anos da Revolução Francesa, a Exposição Universal, ela foi inaugurada em 31 de março de 89. Aqui tem 4 fases de construção dela. Abril de 88, julho de 88, dezembro de 88 e aqui finalizada em março, aí está maio de 89, mas em março de 89 ela foi inaugurada. É uma visitação obrigatória para quem vai a Paris. Se você vai a Paris, vale a pena sim subir no alto da Torre Eiffel. Lá de cima tem vistas maravilhosas, além da questão icônica, diferencial que é ter acesso à Torre Eiffel. Você pode subir por escadas, não recomenda-se porque a torre é muito alta, são 324 metros, e existem elevadores que levam a alguns patamares. Existem 3 patamares de observação, tá? O primeiro patamar está aqui, já alguns que não gostam de grande altitude já é suficiente. Existe um segundo patamar onde está o restaurante Jules Verne, um dos restaurantes mais famosos de Paris, estrelado Michelin, e tem um terceiro patamar de observação lá em cima, que aí é só para os raízes, né? Aqueles que querem mais aventura. Mas vai de elevador, que é mais simples fazer a subida da Torre Eiffel. Aí tem alguns detalhes da construção da Torre Eiffel, da forma como houve a interação do aço. E a partir daí a construção civil ganhou também projeções muito grandes, final do século XIX e em diante. Atrás da Torre Eiffel, de um lado é o Rio Sena, tá? Do lado oposto está o Campo de Marte. O Campo de Marte é esse grande gramado, onde os franceses adoram fazer piquenique, sobretudo na primavera e no verão, sentam aí no meio do gramado, onde existem shows, vários shows são realizados aí também, é um dos ícones urbanos de Paris. E do outro lado fica o Trocadéro. A Torre Eiffel está aqui, essa foto é tirada da Torre Eiffel. Do lado de trás está o Campo de Marte, do lado da frente aqui está o Trocadéro, que é essa construção, parte dela hoje transformada em museu. Paris tem N alternativas de museus interessantes para se validar. Só uma lembrança aqui para no ano que vem, depois que acabar toda essa agonia de distanciamento, de Covid, de tudo, para você conhecer Paris, para você visitar Paris, para você ir no... Basta você ir no Shopping da Bahia, quando tudo isso voltar, e na Via Alegria, para ter toda a sua... todo esse suporte, orientação e preparação de roteiro. Lembrando que a Via Alegria fica no Shopping da Bahia, ambos estão nos apoiando aí nessa live. Valeu, Kim. Bom, aqui está um dos prédios icônicos de Paris, o Hotel des Invalides. Esse prédio ele foi construído por Luís XIV para funcionar como hospital para os feridos nas guerras francesas, já naquela época lá do século XVII. Até hoje funciona parte dele dessa forma, como
hospital para feridos de guerra, para soldados franceses. Tá? Hoje em dia, obviamente, é cada vez menor essa função, mas ainda tem essa função. Aí dentro do Hotel des Invalides existe essa igreja, e no coração dessa igreja aqui está o túmulo, a tumba de Napoleão Bonaparte. Foi trazido da ilha de Elba para a França e fizeram a sua homenagem a Napoleão Bonaparte, está no centro do Hotel des Invalides. Existem vários outros heróis franceses que são enterrados lá também, como o General Foch e tantos outros, mas Napoleão Bonaparte é o mais simbólico, o mais importante de todos eles. Aí também existem grandes museus, são os museus das armas, o Museu de l'Armée. Os museus das armas de Paris vão desde artefatos pré-históricos que existem lá, até alas que são interessantíssimas, que passam por características de armas medievais, armaduras medievais e outras armas usadas nas guerras medievais, como por exemplo a Guerra dos 100 Anos. E existe anexo um museu da Primeira Guerra Mundial e um museu da Segunda Guerra Mundial. Vale muito a pena a visitação ao Museu de l'Armée, nessa mesma região do Hotel des Invalides. Aí pertinho do Museu do Hotel des Invalides fica o Museu Rodin. Rodin é um dos mais importantes escultores do mundo e, obviamente, um dos mais importantes escultores franceses, final do século XIX. Rodin, boa parte da sua obra está concentrada nesse museu. Existem obras de Rodin espalhadas no mundo inteiro, tá? Até porque uma das características das obras de Rodin é que algumas das suas obras-primas foram feitas de formas múltiplas. Então, o pensador de Rodin, por exemplo, existem vários cantos do mundo. Existe o pensador de Rodin, Buenos Aires, Oslo, Noruega. Espera aí que deu uma travada aqui pro pessoal, só para ver se voltou. Tá tudo normal aí? Não sei. Só comenta aí para ver se voltou. Por favor. Beto, tá normal aí? É normal então. Então pronto, vamos aí seguir. Então o Museu de Rodin, essa é uma das obras de Rodin importantes, são os burgueses de Calais. O Museu de Rodin, ele tem muitas das suas obras espalhadas nos jardins do museu, e existe a área da sede do museu, da casa, onde algumas delas estão lá. O Beijo de Rodin, o Pensador, esse é o Pensador, a mais famosa das obras de Rodin, está no meio do jardim também, assim como os burgueses de Calais. Tá? Essa é a Tour Montparnasse, um pouco distante aí dessa área onde estávamos, é só para chegar para um outro caminho de Paris. É o edifício mais alto de Paris, tem 59 andares, ela é polêmico, né, a Tour Montparnasse, porque acaba sendo uma distorção dentro da área urbana de Paris. É um prédio muito alto num país, numa cidade cuja construção tem um padrão de altura dos prédios muito uniforme. Mas lá no alto tem um restaurante, um terraço espetacular, onde você tem uma vista de 360 graus da cidade, que é imperdível também subir na Tour Montparnasse. E aí pertinho ainda no bairro de Montparnasse aparecem as catacumbas de Paris. Essas catacumbas, elas começaram a ser construídas no século XVI, quando os cemitérios de Paris estavam superpovoados e as ossadas começaram a ser retiradas dos cemitérios originais e levadas para uma região que naquela época ficava fora da cidade. Aí esses esqueletos, esses ossos, começaram a ser depositados em antigos túneis de mineração que existiam na região. E isso gerou o que se chama hoje Catacumbas de Paris. São cerca de 400 quilômetros de túneis de esqueletos e ossos posicionados aí. Muitos deles formando mosaicos como se fossem obras de arte. Vale muito a pena uma visitação às Catacumbas de Paris. Claro que tem que ter coragem para visitar. Quem tiver medo de alma não circula por lá. Mas é uma visita bastante interessante também na região de Montparnasse. Estima-se que são cerca de 6 milhões de esqueletos foram transferidos dos antigos cemitérios de Paris para a região onde hoje estão as catacumbas. Funciona como museu hoje em dia. Aí está o Rio Sena, a principal artéria de Paris. O Rio Sena corta a cidade. A cidade está dividida em dois lados, a Rive Droite e a Rive Gauche, a margem direita e a margem esquerda. E no meio do Rio Sena, que é um rio ainda muito usado para transporte de carga e transporte de passageiros, você pode fazer um passeio turístico maravilhoso através do Bateau Mouche. A gente recomenda muito a quem vai a Paris, sobretudo pela primeira vez, fazer um passeio pelo Bateau Mouche.
É uma forma simpática de você ver as principais construções de Paris, os principais monumentos, a partir da ótica de quem está no Rio. Passa-se praticamente por todos eles, através do Bateau Rouge. Além das pontes do Rio Sena, que são algumas delas espetaculares. A mais famosa é essa, a ponte Alexandre III. Ela foi doada a Paris pelo czar Nicolau II, por isso tem o nome de Alexandre III, que era o seu pai, e ela é a mais rebuscada das pontes sobre o Rio Sena. Tem inúmeras obras de arte sobre ela, da Alexandre III, e por isso é a mais fotografada e a mais... Espera aí só um segundo aí para eu mostrar os detalhes da ponte Alexandre III. Aí está Alexandre III, alguns detalhes artísticos dela, tá? Aí está o mapa de Paris com o Rio Sena como principal divisor, tá? A Rive Droite é a margem direita, a Rive Gauche é a margem esquerda, e aqui estão as ilhas no meio do Rio Sena, a Ilha de la Cité. Aqui estão alguns monumentos posicionados na margem direita e na margem esquerda. De um lado você tem a Torre Eiffel, você tem Saint-Germain-des-Prés, que é uma área boêmia, onde tem excelentes restaurantes em Paris. Você tem o Quartier Latin, da mesma forma, com muitos restaurantes e área boêmia. A Tour Montparnasse, tudo nessa área da Rive Gauche. Na Rive Droite você tem o Arco do Triunfo, o Moulin Rouge, aqui está o Museu do Louvre, a Catedral de Notre-Dame na Ilha de la Cité e Montmartre e outras atrações lá na margem direita do rio. Aqui está a Ilha de la Cité, no meio do rio, é nela que está a Catedral de Notre-Dame. Notre-Dame, a principal catedral de Paris, sofreu um infortúnio ano passado, quando pegou fogo, boa parte dela, mas ficou de pé e resistiu e está sendo recuperada, reconstruída. Não existe uma data ainda prevista para a reinauguração completa da Catedral de Notre-Dame. Uma das características mais importantes dela é a presença das gárgulas e quimeras. As gárgulas e quimeras são esses seres mitológicos do alto da catedral. Muitos deles eram estruturas colocadas para deságue da água da chuva, de onde a água da chuva saíam das gárgulas. As quimeras são também seres mitológicos, mas não têm essa função de tubulação. As gárgulas têm, as quimeras não. Tá? Aí como ficou a Notre-Dame depois do incêndio, boa parte do miolo central da catedral foi totalmente destruído. Foi uma imagem terrível que o mundo todo viveu o ano passado, mas que bom que ela ficou de pé e poderá ser recuperada, reconstruída. Aí está Sainte-Chapelle, é uma das mais fantásticas igrejas de Paris. A Sainte-Chapelle é uma capelinha pequena ainda na ilha de Saint-Louis, na ilha de la Cité, pertinho de Notre-Dame está a Sainte-Chapelle, e ela é famosa também pelos vitrais. Tem uma arquitetura espetacular, construída em estilo gótico, espetacular, com muitos vitrais. É a igreja que foi construída pelo rei Luís XIII, que virou santo depois, São Luís, porque trouxe lá do Oriente, em uma das cruzadas, algumas relíquias para cá. Essas relíquias, obviamente que a comprovação delas não é científica, mas dentre elas trouxe a coroa de espinhos com a qual Jesus Cristo foi crucificado na cruz, pedaço da cruz de Cristo. Os muçulmanos vendiam isso lá aos cruzados por fortunas enormes, e os cruzados pagavam por possível pedaço da cruz de Cristo ou possível coroa de espinhos, valores gigantescos naquela época, e traziam de volta. Ao trazer de volta, aquilo virava centro de peregrinação. Ele construiu a Sainte-Chapelle para essas relíquias. Hoje elas estão no museu lá da Catedral de Notre-Dame. Mas foi construída a Sainte-Chapelle para essas relíquias, o que virou centro de peregrinação. O Luís era tão religioso que se tornou santo, virou São Luís a partir desse episódio das cruzadas. Place des Vosges, uma das mais famosas em Paris, alguns consideram como a mais bonita de todas. Totalmente cercada de edifícios, a Place des Vosges. A praça está no meio, os edifícios em volta. É aí na Place des Vosges que está o Museu Victor Hugo. Victor Hugo, que escreveu, dentre outros clássicos, Os Miseráveis, viveu ali na Place des Vosges. E na casa onde viveu Victor Hugo, hoje tem um museu em sua homenagem, é um dos destaques também. Museu do Louvre, talvez a principal atração de Paris, ou uma das mais importantes, uma cidade que tem tantas, né?
O Museu do Louvre fica no antigo Palácio do Louvre. É o maior acervo de museus que existe na França, em Paris. Um dos destaques já começa do lado de fora. Palácio do Louvre, que era a morada da... Foi morada dos reis da França, né? Antes do Palácio de Versalhes ser construído. Antes do Palácio de Versalhes. Depois eles mudaram para Versalhes. Aqui está a pirâmide do Louvre, que passou a ser a nova entrada do Museu do Louvre, porque antes dessa data, aqui é François Mitterrand, tá? 1984. Antes dessa data, os acessos ao Museu do Louvre já estavam insuportáveis. Muita gente e as bilheterias já não atendiam a todos. Aí foi feita uma grande reforma, escavaram um grande subsolo, e a partir desse grande subsolo se criou uma nova entrada para o Museu do Louvre. E essa entrada se dá através da grande pirâmide de vidro. Você desce aqui através de elevador, escadarias, e lá embaixo você tem um pátio enorme, onde existem as bilheterias que dão acesso ao Museu do Louvre. Tá? Lá embaixo também é possível você se conectar com o metrô. Existe um shopping center chamado Carrossel do Louvre, que também dá acesso a essas áreas do subsolo. E é lá no Carrossel do Louvre que está a pirâmide invertida, que virou, na realidade foi um recurso arquitetônico criado pelo mesmo arquiteto da pirâmide do Louvre para dar iluminação natural a essa região. Mas a pirâmide invertida ficou muito famosa a partir do livro de Dan Brown, o Enigma... Código da Vinci. O Código da Vinci. E no livro de Dan Brown, do Código da Vinci, era exatamente aqui, embaixo da pirâmide invertida, que ficava o Santo Graal, que era tanto buscado aí na história do Código da Vinci. O Museu do Louvre, dentre as esculturas, é um museu de riquezas espetaculares. A gente trouxe alguns destaques. Essa é a Vitória de Samotrácia. Muitos acham a pérola maior do Museu do Louvre, lindíssima. A Vitória de Samotrácia é uma imagem da deusa grega Nike, que significa vitória. E essa imagem da deusa grega Vitória, ela foi encontrada na região de Samotrácia. Muito provavelmente ela ficava na proa de um navio e foi transportada aí para o Museu do Louvre. Foi encontrada no final do século XIX. É uma das obras mais fantásticas do museu. Aí está Psique ressuscitada pelo Beijo de Eros, de Antônio Canova. É uma das obras mais fantásticas também do Museu do Louvre, pela plasticidade dessa escultura e a beleza natural que ela tem. A Vênus de Milo, um dos maiores destaques. Todos os livros de histórias trazem também. A Vênus de Milo, ela foi também uma escultura encontrada em ruínas gregas, na ilha de Milo, e por isso da deusa Vênus, e por isso o nome Vênus de Milo. Tá? Na área de pintura, o principal destaque é a Mona Lisa. Existem muitas outras pinturas importantes no Museu do Louvre, mas a Mona Lisa é a mais desejada, é a mais procurada. E acontece em frente da Mona Lisa esse fenômeno que está aqui. Todos os dias uma multidão em frente à Mona Lisa, para fotografar a Mona Lisa o mais próximo que se conseguir. Tá? Além da Mona Lisa, várias outras pinturas são importantes também. A parte histórica tem uma área egípcia importante no Museu do Louvre. Aqui está o Código de Hammurabi, esse bloco rochoso enorme, com o código todo escrito, gravado no bloco. É um dos primeiros códigos jurídicos do mundo, encontrado na Mesopotâmia, no território onde hoje é o Irã. Está aí o Código de Hammurabi. Tá? Museu d'Orsay, um dos mais importantes museus de Paris. Rivaliza com o Louvre. Aliás, o Louvre não tem rival, mas o d'Orsay muitos acham que é tão bonito quanto, ou mais bonito quanto. Depende do gosto de cada um. A grande importância do Museu d'Orsay é a pinacoteca dele. São as pinturas, sobretudo dos impressionistas. É o destaque maior do d'Orsay. Ele fica numa antiga estação ferroviária. O prédio já é lindíssimo. A atração do d'Orsay já começa pelo prédio. Numa antiga estação ferroviária que foi recuperada com esse sentido. Lá você tem obras de Van Gogh. Aqui está um autorretrato de Van Gogh. Aqui está uma obra de Degas, importantíssima, as bailarinas de Degas. Mas você tem obras de Renoir, obras de Monet, Manet e todos os outros grandes clássicos do impressionismo estão lá no Museu d'Orsay. Esse é o Baile do Moinho de la Galette, de Renoir, uma das mais importantes obras de Renoir do impressionismo francês. Na parte de escultura, um destaque para o Ugolino de Rodin. Existem muitas obras de Rodin no Museu d'Orsay. O Ugolino é uma das mais importantes dela.
Existem 2 ugolinos no Museu d'Orsay. Um deles é o ugolino de Rodin. Aí está a Porta do Inferno de Rodin, uma das principais obras de Rodin. Na Porta do Inferno, Rodin colocou miniaturas de grandes esculturas que ele fez depois para Paris. Aqui está o Pensador, dentro da Porta do Inferno. Ele deu esse nome inspirado na Porta do Paraíso de Guibert, que fica em Florença, lá em frente, no Batistério de Florença. Para você que viu a live da Itália, a gente passou lá, mostrou fotos e falou da Porta do Paraíso lá. E aí está a Porta do Inferno de Rodin. Place Vendôme, aí a gente vai para as áreas mais chiques de Paris. A Place Vendôme é considerada uma das áreas mais nobres da cidade, com lojas luxuosas ao redor, e é no caminho da Place Vendôme que se vai a Avenida de Saint-Honoré, uma das mais chiques de Paris também, avenidas de lojas de grifes famosas, tá? Aí na sequência, ainda nessa região onde você tem a Catedral de Santa Madeleine, por exemplo, existe a Delicatessen Fauchon, que é famosérrima em Paris. Vale a pena, passando por Paris, passando por essa região da Place Vendôme, Madeleine, um pouco adiante você vai a Delicatessen Fauchon, provar doces saborosos e uma taça de champanhe, uma taça de vinho. Aqui estão os macarons, que são tão famosos em Paris, né? E a Fauchon é um dos difusores dessa delícia que eles têm. Galeria Lafayette não fica longe também. Fica pertinho da Opéra Garnier. Aí está a Galeria Lafayette, uma das mais famosas lojas de departamentos do mundo. Esse é o teto da Galeria Lafayette, que é uma obra de arte com vitrais espetaculares. E aqui está uma imagem genérica da Galeria Lafayette, tá? É irresistível comprar alguma coisa por lá. A Opéra Garnier fica aí, na frente da Galeria Lafayette, na mesma área. É a grande ópera de Paris. É do final do século XIX. Foi na época do próprio Barão Haussmann, aquele mesmo que fez a Revolução Urbana de Paris, foi construída a Opéra Garnier, que é a principal ópera da cidade ainda hoje. Tá? A Basílica de Sacré-Cœur é uma outra região um pouco fora do centro de Paris, onde fica Montmartre. Lá no alto da colina de Montmartre fica a Basílica do Sacré-Cœur. A última vez que estive em Paris, encontrei com o meu amigo Marcos Galo, não sei se ele está assistindo a live aí, ele está morando em Paris, e o cara está morando em frente à Basílica de Sacré-Cœur. Nos falamos por WhatsApp e ele foi me encontrar por lá, e aí ele me mostrou onde ele morava, da janela do apartamento onde ele está morando, ele vê essa imagem que está aí para essa foto da Basílica do Sacré-Cœur. No alto da escadaria, lá em cima você tem a colina de Montmartre, é uma área boêmia de Paris, onde existem muitos bares, restaurantes, e ficam dezenas de artistas ali desenhando, fazendo retratos ao vivo dos turistas que passam. É uma área folclórica e muito importante para quem visita Paris também. E aí a gente termina Paris. Eu escolhi essa foto para o final, uma foto que eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu fiz essa foto de um restaurante italiano que fica ao lado do Arco do Triunfo. Nós estávamos lá, quando de repente dentro do restaurante nós pegamos essa imagem, o reflexo do abajur no vidro e o Arco do Triunfo iluminado com cores parecidas com aquelas que estavam aqui. A foto, na época, a imagem, ela me chamou a atenção e eu fiz a foto, gosto muito dela. A gente vai encerrando aqui a França, lembrando a vocês que a partir de amanhã deve estar no nosso canal do YouTube essa live, tá? Um pouquinho de cada lugar. Lembrando que essa live tem o apoio do Shopping da Bahia e da Via Alegria, tá? Que na próxima semana a gente vai contar com mais um apoiador, que é o Colégio Sar. O pessoal da Fio Laser disse aqui que vai apoiar. E a Marra Motofácil também deu uma namorada aqui, disse que vai apoiar. Opa! Tá um monte de patrocinador aí, viu? Que beleza! Então na próxima semana a gente já vai incluir essas marcas aí também, tá? Lembrando a vocês que a gente tem esses canais aí para vocês visitarem o site. É um pouquinho de cada lugar.com, sem BR. O Instagram um pouquinho de cada lugar, o @Joaquim Neri, o @Via Alegria, passe lá para tirar dúvidas de viagem, e YouTube um pouquinho de cada lugar. Obrigado a você por ter nos assistido, pena que a gente teve que fazer mais de uma hora também,
mas é que a gente escolhe cada lugar tão fantástico. Rapaz, é pena não, porque o dá pra pessoal, fazer o pessoal quer que faça mais de 1 hora. Teve gente que pediu 3 horas de live. Não, aí sobe ao Max para fazer. Mas foi muito bom. Ok, turma, obrigado a vocês. Na próxima semana, lembrando que a gente vai ter Reino Unido, tá? Inglaterra, Escócia, País de Gales e vamos juntar com Irlanda também. Reino Unido e Irlanda numa live só.